Senhoras e senhores, está começando agora mais uma edição do Podcast. No programa de hoje vamos discutir os pontos-chave para o alojamento de fêmeas suínas em sistemas de gestação coletiva. Para nos ajudar com esse tema, temos aqui o médico veterinário João Victor Facchini Rodrigues, da equipe de serviços técnicos da Grosseria Speak. Olá, João, é sempre muito bom recebê-lo aqui. Obrigado, prazer é todo meu. João, o tema gestação coletiva é absolutamente consolidado na suinocultura brasileira. Total. Essa transição dos sistemas de gaiola para os de alojamento coletivo vem avançando rapidamente, assim, consistentemente no nosso país. A pergunta que eu queria fazer para você, como um profissional que está na linha de frente, está sempre no campo, como é que você avalia essa transição? E até mais do que isso, quais são os principais desafios que os produtores estão enfrentando nessa mudança? Perfeito, acho que, Rodolfo, você mencionou muito bem no início, porque hoje a gente nem fala mais que existe uma tendência mundial na gestação coletiva, é a realidade. Hoje a gente tem vários sistemas que estão 100% já com granjas em gestação coletivas, algumas em transições, pensando até mesmo na IN 113. E a gente sabe que a parte tem uma ligação direta sobre boas práticas, tem uma ligação direta sobre bem-estar animal, impacta diretamente no que a gente está falando de mercado, de negócios, exportações, por exemplo, exigências dos consumidores. Tá? Então isso tem uma influência direta e, sem dúvida nenhuma, existem granjas com números fantásticos, tá? Tanto na transição quanto já estabilizados há bastante tempo. Então, assim, no meu ver, a gente consegue e deve conseguir resultados reprodutivos e produtivos fantásticos, seja com gestação coletiva em sistemas pré-implantação, pós-implantação, que são alguns dos modelos que a gente tem dentro da gestação coletiva, e a gente trabalhando no dia a dia, dentro das granjas, junto com clientes, junto com unidades. Obviamente existem desafios numa transição do individual para o coletivo e de que isso passa num momento por conscientização das pessoas, dos funcionários, porque você passa a ter manejos que vão ser mais primordial, que vão ter impactos sobre longevidade de fêmea, resultados reprodutivos, dependendo cada coletivo com as suas particularidades, certo? Mas essa transição com uma conscientização da equipe e da granja para um pensamento de que uma granja coletiva ele vai ser diferente do individual, ele é um dos principais pontos chaves, assim, tá? Esse é um bom ponto mesmo, João. Quais cuidados devem ser levados em conta, assim, quando vai fazer o alojamento coletivo de matrizes? Não, perfeito. Vão existir particularidades, tá, Rodolfo? A gente tem que pensar de que quando a gente vai implementar, a gente toma a decisão de transformar um sistema que é 100% individual para um coletivo, ou alterar até mesmo um sistema coletivo, tá? A gente tem que pensar que existem particularidades entre modelos, tá? E quando eu falo modelos de alojamento e sistemas de alojamento, tá? Então esse cuidado, essa atenção, ela vai ser muito direcionada para isso. Então uma granja que hoje ela trabalha com cobre-solta ou pré-implantação, tá? A gente vai ter manejos cruciais, essenciais, diferentes de uma granja pós-implantação, que seria até 5 semanas de gaiola. Por que eu digo isso? Porque você tem que pensar que no cobre-solta a gente está falando de animais que vão ser alojados em coletivo no momento crucial de fixação e migração embrionária. Isso tem um impacto direto sobre taxa de parto e nascidos totais da granja. Então a gente preocupar nos dias, momentos que eu levo o animal pós-inseminação para a coletiva, para formar grupo, tá? O tamanho das baias, os tamanhos dos grupos determinados, eles vão ter um impacto sobre hierarquia, formação de grupo, disputas iniciais. Então uma granja, por exemplo, que ela é em sistemas mini box, por exemplo, tá? Vão ter baias de tamanhos diferentes de granjas que têm sistemas eletrônicos. Ou seja, o sistema de alimentação tem influência direta no tamanho do grupo, da formação dos grupos. Total. E por que tem, tá? Certo? Se a gente for pensar uma granja, vamos colocar num cenário brasileiro, tá? Hoje o maior percentual de fêmeas em gestação coletiva estão no mini box, tá?
Se eu for analisar um sistema que está no alojamento eletrônico, um ISF, né, na parte de alimentação eletrônica, a gente tem baias com tamanhos maiores. Por quê? O sistema eletrônico ele proporciona ter animais até 60, 65 fêmeas por estações, dependendo do sistema eletrônico, né? Existem outros que trabalham com cálculos de estação para cada 18 fêmeas, então você tem uma baia de 50, 55 fêmeas, então isso vai estar direcionando do sistema que eu tenho. Da mesma forma que se você comparar uma granja de 500 fêmeas, 600, 700 fêmeas contra uma granja em relação a uma granja de 10 mil matrizes, os tamanhos de baias, pensando para um sistema mini box, por exemplo, ele vai ser diferente. Por que vai ser diferente, né? Eu preciso entender de que quanto maior a baia, eu passo a ter mais desafios e até mesmo desafios com hierarquias. Só que uma granja de 500 fêmeas ou 700 fêmeas te proporciona ter baias menores. E por que ter baias menores? Para você segregar leitoas, para você segregar dentro das baias fêmeas por condição corporal. Então, procurar o máximo possível alojar fêmeas magras com magras, ideais com ideais, fêmeas jovens, né, primíparas, leitoas, animais mais fracos, para a gente trabalhar essas particularidades, porque vai impactar diretamente na produtividade do sistema. João, uma ocorrência comum quando se adota o sistema de gestação coletiva é o aumento da interação negativa entre os animais, Sim. entre as fêmeas. Até porque elas estão soltas no mesmo ambiente claro. E há uma natural hierarquização do grupo ali. Claro. Qual que é a importância da adoção da baia hospital em sistemas de gestação coletiva? Perfeito. É um ponto que hoje a gente tem debatido muito dentro das granjas. Tá? O coletivo é normal de ter a disputa, ele vai acontecer. Da mesma forma que ele vai acontecer, Rodolfo, ele é importante que aconteça, para você criar justamente a hierarquia do grupo, tá? Ao mesmo tempo de que esse normal, ele não é um normal constante, né? Ele vai existir hierarquia na formação, momento geralmente em torno de uns 3 dias, a gente observa que vai ter esse aumento de disputa e a gente vai, eu estou me estendendo um pouquinho para a gente chegar na parte do hospital. E existem particularidades, existem pontos que dá para a gente direcionar para reduzir essa disputa. Porque também existe diferenças entre tempo e também a intensidade dessas disputas, certo? Mas em si, pensando na parte de baia hospital, gaiolas hospitais ou espaço hospital em geral, muitas granjas, querendo ou não, calcularam numa transição, fizeram o cálculo de formação, só que não contemplou o espaço hospital. Né? O que, para quem tem gestação coletiva, é fundamental. E a gente está falando em torno de uns 2 a 3% do inventário. Essa é a proporção ideal. De 2 a 3% ser utilizado como espaço hospital dentro da granja. Óbvio, se eu estiver precisando de mais espaço, significa que eu tenho alguma oportunidade dentro da granja a ser trabalhado. E da mesma forma eu tenho que pensar o contrário. Se eu tenho esses 3% de espaço e estou usando muito pouco, ou eu não estou realizando uma inspeção diária de fêmea, por exemplo, uma inspeção de saúde, trabalhando o espaço hospital, de forma que eu não estou trabalhando a parte de longevidade de fêmea de produtividade. Então, 2 a 3% do cálculo, tá, do inventário desses animais. E aí, óbvio, tem diferentes modelos que dá para ser feito, adaptado. Muitas granjas já estão sendo adaptadas para o modelo. Sim. E muitas delas não existe espaço. Sim, exato. Existe alguma solução nesse sentido? Alguma alternativa? Tem. É interessante. A gente vê que existem oportunidades para a gente poder trabalhar com celas. A gente fala celas móveis. Também celas volantes, né, que a gente vai estar trabalhando com elas em movimentações, tá? Algumas granjas que a gente acaba não tendo esse espaço nas individuais, tem adotado essa cela volante, essa cela móvel, tá? Que é o que? A cela que fica dentro da própria baia, onde você retira aquele animal que está doente, machucado, enfermo, para aquela cela hospital, e aquele animal se recuperando, você volta com ele para dentro do mesmo grupo dela. Além do que, ele te proporciona, vamos pensar que a gente cada vez mais tem grupos maiores de fêmeas
grupos maiores que eu falo de alvos de cobertura, tamanhos de granja, se eu for considerar de que eu tenho um espaço, uma distância grande entre a coletiva e o espaço hospital que eu vou realizar, fica difícil o manejo. Okay. Fica difícil. Então, essa cela móvel dentro da própria baia nos ajuda. Eu só vou alertar de um ponto que eu acho que é importante, Rodolfo, é que a cela móvel, se eu for levar de novo e considerar o mini box, por exemplo, o mini box ele tem uma dimensão, uma largura menor, certo? A cela móvel, ela tem que ser mais larga. Então, porque ela tem que te proporcionar com que o animal ela levante, ela deite, sem esbarrar nas laterais. Então, é praticamente como se fosse realmente uma cela individual que você vai estar trabalhando. Então, essa cela ela é uma opção bem vantajosa e que, para ser implementado, tem que analisar o sistema. Qual o sistema de alimentação, qual o sistema de alojamento, tamanho dos grupos, se realmente tem se tem a condição da gente estar implementando esse tipo de sistema. João, duas últimas perguntas para a gente encerrar. O sistema de gestação coletiva pressupõe um acompanhamento mais próximo dos animais. Qual que é a importância de você fazer a inspeção diária dos animais, se instituir esse manejo? Sim. Foi até um pouco do que a gente estava falando antes aqui, do número, né, percentual entre bairros e hospitais, inspeção de saúde. Ele é um reflexo direto do que a gente usa e se a gente está fazendo ou não, tá? Mas a inspeção de saúde ela vai te proporcionar a ter um impacto positivo, né, uma redução em mortalidade de fêmeas, por exemplo. Querendo ou não, se eu tenho plantéis mais estabilizados, com mais saúde, com mais inspeção, a produtividade ali é melhor. Então, assim, é um manejo que a gente não pode abrir mão. É um manejo que a gente tem que realizar, que a gente tem que fomentar, que a gente tem que conscientizar as equipes das granjas, porque não é simplesmente analisar uma fêmea, é a gente pensar no desempenho e na longevidade. Tem critério, né? Tem critérios, então a gente sempre fala, da mesma forma que a gente usa ali 2, 3% de espaço hospital, a gente fala 2 a 3 segundos de análise diária por fêmea alojada. Só que isso vai acontecer em vários momentos do dia. Então, por exemplo, eu vou analisar um animal, né, o que eu tenho que analisar na inspeção de saúde? Tem que ver se o animal come ou se não come, se ele é um animal consumidor de ração. Eu tenho que analisar se esse animal está se locomovendo, se ele está andando, se ele está levantando, certo? Eu tenho que analisar a parte de urina. Eu tenho que verificar, pegando, por exemplo, até indo um pouquinho mais para a maternidade, faz parte da saúde, analisar febre. Se ele está medicado, se ele está em conforto técnico. Se ele está medicado, se essa medicação está sendo bem feita. Então eu vou ter dosagens que eu preciso ter uma constante realização. Então vão ter protocolos de 3 dias, vão ter dose única, se está respeitando. A dosagem em si, se está dentro da recomendação. Então vão ter esses critérios que é importante a gente levantar e observar, de que faz parte do dia a dia e é um ponto não negociável. E que traz resultado, né, João? Total. Falando em ponto inegociável, você adiantou a minha última pergunta, que é a seguinte: quais são os pontos inegociáveis no manejo de matrizes em sistemas de gestação coletiva, João? Vão existir alguns. Eu acho que se a gente fosse abordar vários desses pontos, teria bastante assunto e tempo para a gente discutir. Mas assim, basicamente, se a gente for resumir, a gente tem que ter uma mensagem de que ele vai ser variável, ele vai depender do sistema que você tem. Por que eu falo? Porque vai impactar no que eu tenho de tamanho de granjas, do tamanho das baias. Então isso tem diferenças da formação de grupo. Então eu preciso levar em consideração, o primeiro ponto é esse, o que eu tenho de sistema de alojamento e sistemas de alimentação. Tá? Um ponto que é, sem dúvida nenhuma, não negociável e primordial é o que a gente estava falando anterior, que é a parte de inspeção de saúde de fêmea. Não dá para a gente hoje negligenciar esse ponto. Tem um impacto sobre produtividade, longevidade, então é não negociável inspeção de fêmea. Tá? E eu diria de que se eu for analisar a parte de consumo, tá, de fêmeas durante a gestação coletiva, e aí pegando sistemas coletivos eletrônicos, tá? É a análise de consumo diário. Tá? Por quê? A análise de consumo diário ele vai ter uma influência do que você tem de resultado. E ele se passa a ser mais ainda importante num sistema que é pré-implantação, que você vai estar alojando animais no momento crítico.
Então, cada dia que a gente tem animais não consumidores, ele impacta no que eu tenho de taxa de parto. Então, analisar saúde, analisar consumo num sistema eletrônico, são dois fatores que são não negociáveis se a gente for analisar como um todo. Tá? Perfeito, João. É sempre muito bom ter você aqui no podcast. Obrigado, Rodolfo. Prazer todo meu e até uma próxima. Essa edição do podcast vai ficando por aqui. Um abraço a todos vocês e até a próxima.